Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por um alicerce inabalável, por uma verdade que serve como refúgio divino contra toda angústia e como fundamento para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa declaração do profeta Naum, uma verdade que atravessa os tempos para ancorar os nossos corações nesta noite, registrada em Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Que declaração monumental para nossa alma! Que rocha firme para o nosso coração ao final de um dia! O profeta não está oferecendo um mero consolo poético, ele está declarando 3 realidades imutáveis sobre o caráter de Deus. Primeiro, o Senhor é bom. Sua natureza essencial, sua disposição para conosco é de pura e imutável bondade. A fonte dos nossos problemas e das nossas angústias não está nele. Segundo, ele é uma fortaleza no dia da angústia. A palavra hebraica para fortaleza é Maoz, que significa um lugar de refúgio, um porto seguro, uma cidadela impenetrável. Quando o dia da angústia chega, com suas pressões, medos e incertezas, Deus não oferece apenas ajuda. Ele mesmo é o nosso lugar seguro. Terceiro, Ele conhece os que nele confiam. O verbo conhecer, aqui em hebraico, é yadá. Não é um conhecimento superficial, mas uma intimidade profunda, um reconhecimento pactual. Ele não apenas sabe quem confia nele, ele os reconhece, os valida, os acolhe e cuida deles de forma pessoal e atenta. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pela angústia. Angústia sobre o que o amanhã trará, sobre sua capacidade de cumprir suas responsabilidades, sobre a escassez, a enfermidade ou o medo de falhar nos planos que você e Deus traçaram. A verdade de Naum confronta diretamente o sentimento de desamparo, desmascarando a mentira de que estamos sozinhos e expostos, e a substitui por um trio divino de bondade, segurança e intimidade. Descansar nos braços de Deus, portanto, é um ato deliberado de correr para dentro desta fortaleza. É escolher confiar em sua bondade inerente, abrigar-se em sua proteção soberana e relaxar na certeza de que somos profundamente conhecidos por Ele. É dormir sabendo que o poder para realizar o que planejamos não depende de nossa capacidade de lutar do lado de fora da fortaleza, mas de nossa sabedoria em descansar do lado de dentro sob o cuidado do Rei. Que esta oração seja o seu ato de fé, de entrar por esses portões seguros e encontrar ali a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora, respire fundo, sinta a segurança desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder protetor do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de bondade, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias forças, pois estas se mostraram finitas e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na rocha inabalável do Teu caráter, na verdade eterna de que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra. Tu és o soberano de tudo,
aquele que se assenta sobre o trono do universo e cujo domínio não tem fim. E em meio a toda essa grandeza insondável, tua palavra nos revela o teu coração. Tu és bom. Te louvamos, Pai, pois em um mundo de incertezas e maldades, a tua bondade é o nosso norte, a nossa constante, o nosso ponto de partida para a fé. Como o salmista declarou: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34:8. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu não és apenas bom em teus atos, tu és a própria essência da bondade. Tudo o que tu fazes flui desta fonte pura. Portanto, a nossa paz para esta noite não se baseia na ausência de problemas, mas na presença de um Deus que é fundamentalmente bom, mesmo em meio aos problemas. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos os nossos dias de angústia. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da preocupação lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado, talvez tenhamos sentido o peso da tribulação diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco da dimensão da angústia e fixá-lo na grandeza da nossa fortaleza. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que a aflição tentou nos submergir, tu permaneceste como nossa torre forte, nosso refúgio seguro. Tu és aquele que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Nossa segurança para esta noite não é uma segurança frágil, dependente de portas trancadas ou de um bom sistema de alarme. Pelo contrário, é uma segurança robusta, uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na realidade da tua presença como nossa fortaleza inexpugnável. Tu és, como canta o salmista, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Nós não estamos expostos nem vulneráveis. Estamos, neste exato instante, seguros dentro dos teus muros de salvação. Cada momento em que, pela fé, superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu, é uma prova tangível de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor e por isso não tememos mal algum, mesmo que o dia da angústia se estenda, pois a tua bondade e a tua misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos seguros na tua casa para todo sempre. Salmo 23:4 e 6. Senhor, com humildade e reverência reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são um portão de entrada para esta fortaleza. Foi por sua vitória na cruz que o abismo que nos separava da tua presença santa foi transposto. Foi ali que ele, como a rocha dos séculos, foi ferido por nós, para que nele pudéssemos encontrar abrigo seguro. Tua palavra declara que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. E o nome acima de todo nome é Jesus. É por estarmos nele, nosso Salvador e protetor, que temos acesso a ti, nossa fortaleza. Foi pela sua ressurreição gloriosa que o poder da angústia e da morte foi quebrado, provando que nem mesmo o maior dos terrores tem qualquer poder sobre aqueles que se refugiam nele. É por estarmos abrigados em Cristo que a tua bondade nos alcança, não como merecedores, mas como filhos amados. É nele que tu nos conheces, não mais como pecadores distantes, mas como justificados pelo seu sangue, como coherdeiros da sua glória. Nós não recebemos um espírito de orfandade para vivermos desabrigados e com medo, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15. A angústia nos trata como órfãos, mas o teu espírito nos confirma como filhos amados, seguros dentro da casa do Pai. Por isso te adoramos com a totalidade do nosso ser.
Queremos te render graças por um refúgio tão perfeito, por uma segurança tão completa. Cremos firmemente nesta verdade e é nela e somente nela que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de bondade e nossa fortaleza segura, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, porque a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de refúgio, de segurança. Por isso viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora de Naum 1:7. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade espiritual que Tu estabeleceste para nós, Teus filhos. Confessamos diante de Ti com corações abertos e arrependidos que muitas vezes vivemos como se esta verdade não existisse. Vivemos fora dos Teus muros de proteção, tentando combater a angústia com nossas próprias armas, agindo como se fôssemos órfãos espirituais, expostos, fracos e desamparados. Mas nesta noite nós tomamos uma posição. Nesta noite nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inabalável, clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta de que Tu és bom, nós renunciamos a toda murmuração e a todo pensamento de que Tu nos abandonaste nas nossas dificuldades. Rejeitamos a mentira de que as nossas angústias são um sinal do Teu desprazer ou da Tua ausência. Em vez disso, nos apegamos à promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Romanos 8:28, porque a Tua bondade soberana é capaz de usar até mesmo o dia da angústia para forjar em nós um caráter mais forte e uma fé mais profunda. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, não como quem joga algo em um abismo, mas como quem entrega um fardo pesado nas mãos de um Pai bom e amoroso que tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Nós escolhemos provar e ver a Tua bondade, mesmo antes que as circunstâncias mudem, com a certeza absoluta de que Tu és a nossa fortaleza no dia da angústia. Nós, em nome de Jesus, corremos para dentro de Ti. Nós tomamos a decisão consciente de nos abrigarmos em Teu ser. Deixamos do lado de fora dos Teus muros de salvação o medo do fracasso, as pressões do trabalho, as preocupações com a saúde e as incertezas do futuro. Nós os entregamos a Ti, o general invencível desta fortaleza. Dentro de Ti estamos seguros. Dentro de Ti, o inimigo não pode nos tocar. Dentro de Ti, as tempestades do mundo podem rugir, mas não podem nos destruir, pois estamos firmados sobre a rocha. Nós trocamos nossas frágeis tendas de autoconfiança pela segurança impenetrável do Teu poder. Declaramos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, 1 e 2. Nós podemos dormir em paz, pois a nossa proteção não depende de nós, mas de Ti, a nossa morada segura. Com a certeza absoluta de que Tu conheces os que em Ti confiam, nós descansamos na Tua intimidade e no Teu cuidado pessoal. Renunciamos ao sentimento de orfandade, à mentira de que somos apenas mais um na multidão, invisíveis aos Teus olhos. Nós nos alegramos na verdade de que Tu conheces nosso nome, conheces o número de fios de cabelo em nossa cabeça, conheces nossas lutas mais secretas de nossos sonhos mais profundos. Tu nos conheces não com um olhar de juiz,
mas com o olhar de um Pai amoroso que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Esta verdade destrói a solidão. Esta verdade nos dá um valor infinito. Nós descansamos não porque somos fortes, mas porque somos conhecidos por aquele que é todo-poderoso. Confiamos a Ti os nossos planos, sabendo que aquele que nos conhece tão intimamente guiará os nossos passos e fará prosperar a obra de nossas mãos para a Sua glória. Nós nos aquietamos e sabemos que Tu és Deus, Salmo 46:10, o Deus bom, a nossa fortaleza, o Pai que nos conhece e nos ama. Senhor, nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa, perfeita e excede infinitamente tudo o que poderíamos pedir ou pensar. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente, e em Tua economia divina não existe falta nem deficiência. Te louvamos porque, como declara a Tua palavra, o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Tu não nos deixastes indefesos em um mundo hostil. Pelo contrário, Tu mesmo te tornaste nosso abrigo. Nós estamos neste exato momento plenamente seguros, pois habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Nós dizemos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e nele confiamos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, porque Tu, Senhor, és a nossa fortaleza. Salmo 91, 1-5. Com tal provisão, a angústia se torna uma oportunidade para experimentar a Tua proteção, não um motivo para desespero. Neste instante, com a autoridade que nos destes como Teus filhos, nós nos colocamos na brecha e intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram do lado de fora da fortaleza, açoitados pelos ventos da angústia, encharcados pela chuva do desespero e paralisados pelo medo. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado e a mente em tumulto, sentindo-se exposto e vulnerável. Oramos pela mãe que não consegue dormir, consumida pela preocupação com seus filhos. Oramos pelo pai que sente o peso esmagador da responsabilidade. Oramos por aquele que recebeu um diagnóstico médico assustador e se sente sem chão. Senhor, Tu és a torre forte para a qual os justos correm. Nós clamamos, revela-te a eles como essa fortaleza. Que a luz da Tua bondade brilhe como um farol na noite escura das suas almas. Que eles ouçam o Teu convite amoroso para entrar e encontrar descanso. Que eles sintam pela fé os Teus braços eternos se fechando ao redor deles como muros intransmissíveis de amor e proteção. Pai, abre os olhos do entendimento deles, Efésios 1:8, para que vejam que não estão sozinhos e não estão desprotegidos. Que eles descubram, não como uma teoria, mas como uma experiência transformadora, a Tua bondade que restaura, a Tua fortaleza que protege e o Teu conhecimento íntimo que os acolhe. Que as cadeias da ansiedade se quebrem, que os grilhões da aflição caiam e que eles corram para a liberdade e a segurança que há em Cristo. Senhor, e agora, nesta noite, nós erguemos nossa voz em fé, não com arrogância, mas com a santa confiança de filhos amados, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossas angústias, por nossos sentimentos passageiros ou pelas mentiras do inimigo. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós não duvidamos do Teu caráter, mesmo que não entendamos as Tuas ações. Declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso alto refúgio. Nós não vivemos expostos à mercê das circunstâncias. Nós habitamos em segurança sob a Tua proteção soberana.
Declaramos que somos conhecidos, amados e guardados por Deus. Não somos órfãos nem anônimos, somos filhos e o nosso Pai nos conhece intimamente e zela por nós. Declaramos que por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma, antes corremos à nossa fortaleza em oração e com ação de graças apresentamos nossos pedidos a Ti. E a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança porque somos guardados por um Deus soberano, cuja bondade é infinita, cujo poder é impenetrável e cujo conhecimento sobre nós é perfeito. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, nós Te agradecemos. Agradecemos por uma promessa tão sólida e tão consoladora como a de Naum 1:7. Obrigado por ser uma verdade clara, não uma doutrina obscura, mas uma declaração luminosa, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Agradecemos por ser uma verdade prática. Ela é para ser vivida no exato momento em que a angústia bate à porta. É prática para a mente que não desliga, para o coração que enfrenta a solidão, para o espírito que se prepara para os desafios de amanhã. E agradecemos por ser uma verdade poderosa. Ela não é uma sugestão positiva, é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Uma confiança que não é baseada em circunstâncias favoráveis, mas na imutabilidade do Teu caráter. Com base nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, sabendo que Tu, o guardião da fortaleza, estás no controle de todas as coisas. Nós confiamos em Tua fidelidade, pois aquele que prometeu nos guardar é fiel para cumprir. Nós confiamos em Tua proteção, pois o guarda de Israel não dormita nem dorme. Salmo 121, 4. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de angústia tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira localização, seguros dentro da fortaleza que é o nosso Deus. Agora, Senhor, nosso Deus e Pai, como um ato final e solene de fé e amor, nós estendemos nossas mãos espirituais sobre cada vida que participou desta oração. Nós nos unimos em um só coro e abençoamos ricamente cada irmão e irmã. Nós Te pedimos, ó Espírito Santo, que tomes a verdade de Naum 1:7 e a seles com Teu poder divino nas profundezas do coração de cada um. Que esta verdade se torne a convicção inabalável sobre a qual eles constroem suas vidas. Oramos para que cada pessoa que ouve agora mesmo sinta de maneira tangível e inegável toda a angústia e todo o temor sendo completamente dissolvidos pela realidade avassaladora da Tua bondade, da Tua proteção e do Teu amoroso conhecimento. Que eles sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que os tem curvado. Que a angústia seja levada para longe, como detritos inúteis arrastados por um rio de água viva que flui do Teu trono. Nós declaramos guerra espiritual em nome de Jesus contra as fortalezas mentais de desamparo e medo. Que cada argumento de que estou sozinho ou não vou conseguir seja pulverizado pelo poder da Tua palavra, que declara que Tu és a nossa fortaleza. Oramos especificamente contra padrões de pensamento negativos e ansiedades crônicas. Pai, como o agricultor celestial, arranque as raízes mais profundas do medo e da incredulidade na vida de cada um
E no lugar que foi limpo, nós clamamos por uma inundação da tua paz. Que eles sintam o teu shalom, essa paz que é a presença da plenitude, da integridade, da saúde divina e da segurança em todas as áreas. Que a bênção sacerdotal de Araão se cumpra sobre eles de uma forma nova e poderosa. O Senhor te abençoe com a certeza da sua bondade e te guarde como uma fortaleza. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti com favor e te dê a sua graça abundante. O Senhor sobre ti levante o seu rosto com a alegria de te conhecer e te dê a paz. Números 6, 24 a 26, adaptado. Conceda-nos, Pai, um sono profundo, tranquilo e verdadeiramente reparador. Um sono como o do justo, que descansa com a consciência limpa e o coração confiante. Declaramos que o sono deles será doce. Provérbios 3, 24. Pois aos seus amados tu dás o sono. Salmo 127, 2. Enquanto eles dormem, tu continuas a ser a sua fortaleza, guardando, provendo e preparando o caminho para o amanhã. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios. Que o primeiro pensamento deles seja de gratidão pela tua misericórdia que se renovou. E que eles se levantem de suas camas revigorados e fortalecidos, não para lutar por um lugar seguro, mas para andar a partir da segurança que Cristo já conquistou por eles, prontos para cumprir as boas obras que tu preparaste, certos de que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, unicamente pelos méritos infinitos do teu Filho amado, Jesus, a nossa rocha e a nossa fortaleza. Em nome e por amor de Cristo Jesus, é o que fazemos esta oração. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração da noite. Mas a verdade de que Deus é a nossa fortaleza continua a ser a nossa segurança constante. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade de Naum 1:7 lhe dá segurança para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros para que todos possamos viver e descansar na segurança desta fortaleza. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora, para ser notificado sobre novas orações que podem trazer paz e fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo um dia de angústia. Juntos, podemos espalhar esta mensagem de esperança e segurança. Lembre-se, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o portão para a nossa fortaleza, o amor de Deus Pai, que é a nossa fonte de toda bondade, e a comunhão do Espírito Santo, que nos assegura que somos conhecidos por Ele, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta segurança divina guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.